Olá, seja bem-vindo à Essência. Aqui, a mensagem de salvação vai além do púlpito. E se você não conseguiu acompanhar o culto de hoje, fica tranquilo, pois tem bênçãos guardadas para você. Basta clicar no link que vai aparecer aí na sua tela. Mas agora eu te convido, junto com os participantes de hoje, a entender um pouquinho sobre a história de Sansão. E aí, vamos descobrir juntos a essência do sermão de hoje? E para compor o nosso time aqui de participantes e o nosso pastor também de costume, eu vou apresentar primeiramente quem vai responder as nossas perguntas, às vezes umas perguntas um pouco mais capciosas, né, pastor? Mas aqui está o pastor Lelis, pastor da igreja aqui do JVV. Seja mais uma vez bem-vindo ao Essência e obrigada, pastor, por esse sermão de hoje. Deus lhe abençoe sempre, tá? Amém. Prazer estar aqui. Que bom. A Cibele também, que é membro da igreja, participa do coral do JVV. E o Ruami também, que participa do coral do JVV. Sejam muito bem-vindos e obrigado por participar desse momento conosco. E eu vou começar essa rodada de perguntas, pastor, falando um pouco sobre o que o senhor comentou no seu sermão sobre Sansão. Sansão, ele poderia ter tido uma história extraordinária, mas o final dele não foi tão extraordinário assim, né? Por conta de algumas consequências de suas decisões. E hoje, para cada pessoa, Deus, ele nos proporciona um propósito. Mas como que a gente pode cuidar para que esses propósitos que Deus nos deu não terminem com as mesmas consequências que Sansão? Veja, essa é uma pergunta muito simples de responder, mas muito complexa de executar. É basicamente não sair do caminho. Não sair dos caminhos de Deus. Porque no momento que a gente sai dos caminhos de Deus, a gente começa a ficar cego. E a gente não enxerga o propósito. Fora do caminho, não. Mas no caminho, a gente consegue manter os olhos abertos. E mesmo assim, a gente vai aprendendo a descobrir qual é o nosso propósito ao longo da vida. Então, andar nos caminhos de Deus é o requisito básico para nós não incorrermos nos erros de Sansão, porque os erros de Sansão aconteceram justamente porque ele saiu dos caminhos de Deus. É uma pergunta simples, parece ser fácil se manter, mas na prática é difícil. É muito complexo. Cibele. A minha pergunta, pastor, a história de Sansão mostra que a salvação não é pelas obras, né? E sim por Cristo. Né? E sim por Cristo? Sim. Veja, a história de Sansão, na verdade, as histórias bíblicas dessa linha, como a de Sansão, elas trazem no bastidor e no background, ali atrás da cortina, sempre o plano da salvação. E o plano da salvação fica muito claro dentro dessa história, que é Deus dando uma segunda chance. Na verdade, quando a gente olha sob essa ótica para a história de Sansão, a gente percebe várias chances, na verdade, não foi uma só. E Sansão, ao que a gente deduz, e considerando o livro de Hebreus, que ele faz parte da galeria dos heróis da fé, ele, apesar de toda a lambança que ele fez na vida dele, ele morreu salvo. Porque a salvação não dependeu do que ele fez de bom. E também não dependeu do que ele fez de ruim. Dependeu do arrependimento no final da vida dele e da entrega total a Deus, apesar de ter cometido os erros. Ruami. Pastor, Sansão sabia que a força dele não vinha do cabelo e sim de Deus. Porque no dia que ele ficou preso nas pilastras, ele orou a Deus que ele sabia que Deus daria força novamente. Isso quer dizer que Deus ele nos pune, mesmo amando, ele nos corrige? A palavra punição, ela é a palavra errada. A palavra consequência é a palavra certa. Deus não nos pune. A punição de Deus para o pecado vai ser a perdição. E na verdade, ainda assim,
é porque a pessoa decidiu por isso. Mas, quando nós cometemos erros e Deus não nos tira do sofrimento, aquilo não é uma punição, aquilo é uma consequência. Mas, mesmo que não seja Deus oferecendo o sofrimento, oferecendo a consequência, sendo um resultado dos meus atos, ainda assim Deus permite. E aí sim entra o processo educativo dele. Ele permite que a gente sofra a consequência daquilo que nós erramos, porque aquilo nos ajuda a não cair de novo no mesmo buraco. Esse é um processo educativo de Deus. Então, realmente Deus não nos pune, mas Ele permite a consequência. E pastor, qual é a essência do sermão de hoje? É uma palavra: propósito. Deus tinha um propósito para a vida de Sansão. E Sansão é o nosso representante. Deus tem um propósito para cada um de nós. Amém. E a gente precisa buscar esse propósito. E a gente vai encontrar o sentido da vida e vai encontrar a própria relevância. Propósito é a grande busca que nós devemos buscar. A grande coisa de Deus que nós devemos buscar nessa vida. Por isso que quando nós olhamos para a história de Sansão, nós precisamos sempre lembrar do propósito que Deus tinha para ele e que Deus tem para nós. Amém. Nosso programa está encerrando e eu gostaria que o senhor fizesse uma oração conosco. Bom, querido Deus, pedimos que a cada internauta que assiste este programa, que assiste este sermão, que eles sejam abençoados com toda a experiência de Sansão. Mas abençoa a cada um na descoberta do seu propósito, para que possam descobrir o sentido da vida, para que possam descobrir a sua relevância, para que possam te obedecer, imitar Jesus e ser usado pelo Espírito Santo. Nós oramos no nome do nosso Salvador. Amém. Amém.